Bom dia, a paz do Senhor. Vamos para mais um Devocionais com Deus. Mas antes vamos orar. Senhor, obrigado por mais um dia na Tua presença. Fala ao nosso coração, Pai, e nos ensina o que o Senhor quer e espera de nós. Em nome de Jesus, amém. Vamos começar. Hoje nosso tema é uma mentira que te afasta de Deus. E essa mentira é: não preciso me preocupar com o que os outros pensam, pois Deus me conhece. Vamos ler na palavra se isso é verdade? Em João 12, 37 ao 43, nós vamos ver isso. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer pelo que Isaías disse outra vez. Cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos das sinagogas, porque amavam a glória dos homens mais do que a glória de Deus. Vou repetir esses últimos dois. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E aí nós pensamos aqui: eu realmente não preciso me preocupar com o que os outros pensam? Pois eu digo para vocês, preciso sim. Não tem para onde correr. A palavra de Deus é clara. O nosso comportamento, o nosso exemplo, as escolhas que nós fazemos, as palavras que nós falamos, demonstram que tipo de cristão nós somos. Nós precisamos buscar em Deus fazer o que Ele espera e o que lhe agrada. Certo? Em 1 João 2, 3 a 6, nós vamos ler. E nisto sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E aí a gente pode pensar, como foi que ele andou? Ele andou buscando obedecer ao Pai. Ele sabia para que ele veio. Ele sabia qual era a função dele aqui na terra. Ele sabia que ele iria embora e que ele morreria pelo pecado de pessoas que não gostavam dele, que não acreditavam nele e não queriam ele. Mas nada disso fez ele desistir de obedecer ao Pai. Hoje, quando a gente vive a vida de cristão, a gente sabe que por diversos momentos as pessoas não querem ouvir o que a gente tem para dizer. As pessoas não querem uma oração. Elas não acreditam que a gente tem algo de bom para elas. Mas a gente precisa perseverar. E a gente precisa entender que os nossos amigos, a sociedade que a gente vive, o nosso trabalho, precisa se acostumar a nos ver dando exemplo. Eu preciso sim dar exemplo da palavra do Senhor. Importa sim o que as pessoas veem eu fazendo. As minhas escolhas vão ser exemplo ou não para quem não é cristão. Então, é muito confortável parar e pensar, Deus conhece meu coração, então não importa o que o meu vizinho acha de mim. Importa sim.
A sua vida é um espelho do que você diz que segue. Se você diz que segue a Cristo, mas tem comportamentos que não combinam com o que Deus espera de você, o seu vizinho vai olhar e vai falar assim: crente? Duvido. Faz isso, isso e isso. E, gente, isso é uma luta diária. Eu sempre comento isso quando eu estou falando sobre maternidade com as pessoas. É uma luta diária ser mãe e dar exemplo para o vizinho não achar que eu sou maluca. Porque as crianças tiram a gente do sério, as crianças brigam e daqui a pouco estão certas de novo, já fizeram as pazes e a gente ainda está lá enlouquecida tentando se segurar para que o vizinho olhe para a nossa vida e não veja, nossa, aquela pessoa ali, coitada dessas crianças, ela é crente mesmo? Vive perdendo o controle. Isso é muito, muito, muito desafiador para o cristão, para a mãe, para o nosso dia a dia. Isso é só um exemplo que eu estou dando dentro da maternidade. Agora, imagina quantos exemplos a gente tem no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, que não é cristã muitas vezes, né? Às vezes a gente tem parente que não é cristão e que observa o nosso comportamento para saber se a gente está fazendo o correto, se a gente está fazendo certo, se a gente está dando exemplo, se realmente o que a gente está falando, a gente está colocando em prática na nossa vida, porque não dá para só falar e não agir, a gente tem que falar e agir, tem que dar o exemplo, certo? E aí nós vamos ver outra resposta para isso em 1 João 3:6, que nós lemos. Prestem atenção. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. E aí dá aquela pausa no nosso pensamento e pensa assim: mas eu nasci pecador? A palavra também é clara quanto a isso. Eu sou pecadora. Mas a intenção desse versículo e o que o Senhor quer ensinar para nós é que mesmo que a nossa natureza seja de pecador, o que Ele quer da gente é a sinceridade do nosso coração. É quando a gente enxerga que a gente errou e daí em diante a gente busca não errar mais. Daí em diante a gente busca não fazer o que a gente fazia antes. Daí em diante a gente olha para aquela atitude e fala: isso aqui eu não repito mais. Isso aqui eu não faço mais. E pedir ajuda mesmo para Deus. Falar: Senhor, eu preciso. Irmãos, se tem uma coisa que eu peço todo dia, assim que eu acordo, é paciência. Todo pai e mãe, eu acho que passa por isso. Eu acordo e falo: Senhor, paciência para o dia de hoje. Paciência, Senhor, eu preciso de paciência. Porque eu acredito que educar um filho é um privilégio incrível que Deus dá a nós. A gente está formando uma pessoa que vai contribuir para o futuro de todo mundo. Então, é todo um contexto. Não é só ter um filho e pronto, vou levar de boa, né? Não é. Tem muito mais coisas juntas. Então, eu peço todo dia para Deus: me dá paciência, me dá sabedoria, me ajuda, porque esse dia a dia vai formar uma pessoa para sempre, para interferir, de certa forma, na vida de muitas outras. O que eu vivo com eles aqui vai ter resultado daqui a anos, lá na frente, com as pessoas que eles vão conviver, com os filhos deles, com os futuros cônjuges deles. Tudo isso. O que eu estou plantando aqui vai dar resultado lá na frente. Então, meu desenvolvimento como cristão nessa parte aqui, me preocupando agora em melhorar a minha natureza pecadora, que todo dia está lá lutando para não fazer o errado, também vai ter resultado lá na frente, na vida dos meus filhos e do que eles vão colher lá na frente. Isso é muita responsabilidade, isso é muito sério. E a gente só consegue fazer isso com a ajuda do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver ao nosso lado diariamente, ajudando, nos mostrando e fortalecendo, a gente não consegue. Vamos para outra parte? Em 1 João 2,15,
nós vemos: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Gente, não tem saída. Não tem desculpa. Se o que você gosta, se o que você olha lá no mundo toma mais o seu tempo, tem mais a sua dedicação, isso tem sido o seu Deus. Isso tem sido o que é prioridade na sua vida. E Deus quer de nós que Ele seja prioridade na nossa vida. Ele quer de nós que no primeiro pensamento que você tenha de um plano, de uma decisão, você pense: o que Deus faria? O que Deus espera de mim? O que Ele quer de mim? E a gente precisa meditar nisso constantemente, não é mesmo? Um cristão genuíno, ele sente prazer em ter Jesus como seu alvo. Para ele importa sim o exemplo que ele está dando, porque é olhando para a vida dele que quem não é cristão vai querer ser também. É olhando para o dia a dia, para as decisões que ele tem, que ele vai falar: esse aí é diferente. Esse aí faz escolhas diferentes. É quando você está no trabalho e o seu chefe chega para você e diz: olha só, está passando alguém aqui para fazer uma vistoria. Nós não temos essa máquina, mas fala que a gente tem, tá? Porque senão vai dar problema. E você pode olhar para o seu chefe e falar: não vou mentir, não. Eu não vou falar uma mentira. Se não tem a máquina, eu não vou falar que tem máquina. Se não tem esse documento, eu não vou falar que tem esse documento. Se não bateu essa meta, eu não vou dizer que bateu essa meta. Isso é decisão. O não mentir, o decidir ser sincero com as pessoas, é só um pedacinho do que a gente tem para cumprir. Quando a gente decide dar exemplo de Cristo para o mundo, muita coisa na nossa vida pode ser afetada. Mas uma certeza a gente pode ter: em todas essas situações, Deus está conosco. Mesmo que você precise dizer para o seu chefe: eu não vou mentir nisso aqui. Eu não vou fazer isso. Deus está contigo. E Ele vai te honrar. Mesmo que seja algo difícil de você fazer. Vamos para outra parte? Quando a gente observa a cultura que a gente vive hoje, a gente ouve muito das pessoas que não são cristãos ou que dizem que são, mas não praticam. Ah, mas Jesus era só amor. Ele sentava com as pessoas que faziam coisas erradas. Por que hoje vocês têm esse posicionamento de julgar as atitudes alheias? E aí a gente tem uma resposta bem interessante. Em João 8, do 1 ao 11, Jesus vê os homens prontos para atirar pedras na mulher adúltera. Quando ele vê aquilo acontecendo, ele avisa para os homens que os homens também têm pecados e que por isso não deveriam atirar as pedras. Mas uma coisa chama muito a atenção no final. Assim que os homens saem, ele olha para ela e diz: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Olha que interessante. Ele reconhece, ele sabe que aquela mulher tinha escolhas erradas. Ela tinha uma história de vida. E que ela realmente fazia o que não era agradável e nem certo. Mas o ponto principal é que ele diz: eu não te condeno, mas vai e não faz mais. Percebe a diferença? Não é que a gente olha e quer julgar, colocar numa parede: você fez isso. Não, não é isso. Quando um cristão decide ter comportamentos para agradar a Deus, ele está tentando desenvolver um relacionamento com Deus que agrade a Deus e que dê exemplo para as pessoas. Quando a gente olha e fala para alguma pessoa que a gente gosta: olha, isso está errado,
não faz mais isso, a gente não está querendo olhar para a pessoa e falar, viu como você faz escolhas erradas na sua vida? Olha quanta coisa ruim aconteceu. Não, longe disso. Essa não é a preocupação. O que a gente quer mostrar para as pessoas, o que a gente quer mostrar para quem a gente ama, e isso serve para a gente também diariamente meditar, é esse ponto. Nem eu também te condeno. Vai e não faz mais. Então hoje eu quero deixar para vocês esse pensamento. Nossos exemplos precisam ser de pessoas que estão buscando agradar a Deus. Sim, Deus conhece o meu coração. E é incrível que mesmo Ele conhecendo e sabendo como eu sou falha, ainda assim Ele me ama e permanece ao meu lado, esperando de mim o meu crescimento, amadurecimento e melhora. Mas a minha vida, as minhas decisões, tudo o que eu escolho fazer, precisa mostrar que eu sirvo a Deus. Não tem como ser diferente, gente. Não tem como olhar para o nosso amigo do lado e falar, não vou falar nada, eu não vou agir nada, eu não vou mudar meus modos, eu vou continuar falando as mesmas palavras torpes, eu vou continuar ouvindo as mesmas músicas que não me abençoam, não edificam, eu vou continuar vivendo essa vida que é confortável, agradável, prazerosa, porque Deus sabe que eu sou boazinha. Deus sabe. Deus sabe como é o seu coração. Mas os seus vizinhos, seus amigos, sua família, dentro de casa, fora de casa, também precisa ver essa mudança. Não tem para onde correr. Não tem outro caminho. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra que falaste ao nosso coração. Obrigada, Senhor, pelo seu cuidado conosco, pela sua paciência, pelo seu amor e porque o Senhor sempre, sempre nos perdoa e nos mostra qual é a melhor decisão para a nossa vida, qual é o melhor caminho. Pai, obrigada por mesmo conhecendo os nossos pensamentos futuros, as palavras que nós ainda vamos falar, que o Senhor ainda cuida de nós e tem paciência conosco. Obrigada por esse amor. Abençoe a nossa semana e continue falando ao nosso coração, Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. A paz do Senhor.